Neste caso da desortografia, que tem uma origem perceptomotora, a gente observa que essa criança tem dificuldade, por exemplo, para cortar o T, pontuar o I, pontuar o J, né, porque essa percepção dos detalhes é uma percepção precária. Acentuação, pontuação. O diagnóstico da existência da desortografia começa a ser considerado quando existe a certeza de que não se trata de um problema de natureza pedagógica. A professora tentou ensinar de um jeito, não deu certo, tentou ensinar de outro jeito, não deu certo, a tia tentou ensinar, a mãe tentou ensinar, e essa criança persiste na escrita desortográfica. Então, isso significa que é preciso um trabalho que volte lá atrás e que retome as questões do universo das ações, da ação sobre o objeto, para perceber o objeto, para construir a imagem mental do objeto, para ter subsídios para a memória visual, que vão depois possibilitar a escrita ortográfica. Muitas vezes as pessoas confundem a dislexia com a desortografia, mas são coisas diferentes. Na desortografia, o sujeito vai trocar o C por C cedilha ou por S, o X por CH, mas nunca vai trocar, por exemplo, o X por V ou o X por B. Na dislexia pode acontecer. Esta produção, que é a produção de uma criança com desortografia, então ela escreve muitas palavras erradas, porém os erros são erros ortográficos, são trocas ou omissões ou aglutinações, mas que obedecem a um certo critério lógico para ela. Então, na desortografia, a gente observa que as palavras que são compostas pelas sílabas simples, ela escreve com mais facilidade. Porém, as palavras com sílabas complexas, estas palavras apresentam, então, um maior número de erros. No caso da desortografia, nós temos uma regularidade, ou seja, se mantém o tipo de erro, de troca, de omissão. Então, a criança erra na construção da palavra exatamente no que se refere às regras da ortografia. Ao compor a palavra sem ter o domínio da ortografia, o que ela faz? Ela se orienta pela pista fonética, mas a gente consegue entender o que ela pretendia escrever e consegue perceber claramente o quanto o aspecto da fonética está servindo de referência para a criança. Então, por exemplo, na produção desta criança, ela escreve aqui muito, porque ela está tentando reproduzir aqui o som. No caso da desortografia, a criança, no momento em que ela vai escrever, ela não percebe os erros que está cometendo. No entanto, quando ela vai ler, ela percebe os erros que cometeu. Ela não percebe, por exemplo, se o erro que ela cometeu está relacionado à memória visual, como palavras que ela deveria escrever com 2 S's ou C cedilha, porque o som se mantém, então ela não percebe o erro. Já palavras onde o erro interfere no som, quando ela faz a leitura, ela percebe que está faltando alguma coisa. O tratamento recomendado é o tratamento psicopedagógico, porque, na verdade, envolve o desenvolvimento desta habilidade perceptomotora. Então, o trabalho ele tem uma característica cognitivista, onde processo de reconhecimento do objeto, reconhecimento motor do objeto, a possibilidade de representação do objeto e a possibilidade de operação sobre o objeto deve ser reconstruída ou deve ser construída se ainda não foi. Preciso trabalhar a percepção motora da realidade, a possibilidade de representação dessa percepção, daquilo que foi percebido, e a possibilidade de operação sobre aquilo que foi percebido. Os quadros de desortografia
Eles têm cura e são de um tratamento mais rápido e mais fácil que os quadros de dislexia, por exemplo. Com um bom tratamento, num prazo bastante curto, esses problemas desaparecem.